Fala guerreiro, você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, seja para o cargo de investigador ou para o cargo de escrivão. Esta aula gratuita é para você, é uma aula com resolução de questões de concurso, são questões que recorrentemente são cobradas nos últimos concursos de carreiras policiais, principalmente das polícias civis, e é por isso que eu separei para a gente trabalhar nesta aula de hoje. Então, antes de iniciar, eu gostaria de pedir que você deixasse o like, comentasse de onde está nos acompanhando, compartilhe esta aula com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal do Monster Concurso no YouTube e ativar aquele sininho de notificações. Está aqui meu Instagram, diariamente eu posto questões de concurso. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wagner Alvarenga e trabalho com a disciplina de legislação extravagante ou legislação especial. Hoje nós resolveremos Lei Maria da Penha, abuso de autoridade e lei de tortura. E também uma questão sobre os crimes hediondos, são tópicos previstos no seu edital. Vem comigo então para a nossa questão de número 1. Olha só, Carla e Mariana vivem relacionamento conjugal há 7 anos. Conjugal, elas vivem como cônjuges, né? São cônjuges. O que é isso? Elas têm um relacionamento afetivo amoroso. Recentemente, Carla vem sendo agredida física e moralmente pela companheira em função de ciúmes. Então, está tendo agressões, violência. Com relação aos dispositivos na Lei 11.340, o caso descrito. Então, Lei Maria da Penha. Primeiro erro, tá? Primeiro erro. Muitos concurseiros acreditam que a Lei Maria da Penha só será aplicada se o sujeito ativo, se o autor das agressões, se o autor da violência for do sexo masculino. Está errado. O sujeito ativo pode ser do sexo masculino ou feminino. O sujeito passivo é que deve ser do sexo feminino. Vamos lá. Não poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, posto que a norma é orientada para agressões perpetradas por homens contra mulheres? Errado. B. Não poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, posto que Carla não foi vítima de violência grave, tal como definido pela lei? Não. A lei não trata só de violência grave, não. A lei trata de 5 formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. C. Somente poderá ser tipificado como violência doméstica nos termos da lei, caso Carla assim se manifeste. Pessoal, olha esse somente. Isso aqui torna 99% das alternativas incorretas, beleza? E, por último, letra D. Poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, pois a conduta de Mariana é reconhecida como violenta, segundo o disposto na lei, independente da orientação sexual das duas. Corretíssima. Letra D. D de Deus. Pessoal, independe de coabitação e independe de orientação sexual, beleza? A Lei Maria da Penha, ela será aplicada independente de coabitação e independente de orientação sexual. Então não precisa morar debaixo do mesmo teto e não precisa de ser um casal heterossexual, beleza? Questão de número 1, o gabarito correto é a letra D de Deus. Questão de número 2, questão muito interessante. O jovem Pedro, de 18 anos, foi denunciado na delegacia de polícia civil após bater em sua avó, Ana. Opa, o Pedro bateu na sua avó, de 70 anos. Em sede policial, o jovem admitiu que havia fumado maconha e que agrediu e xingou a avó porque ela se recusou a levantar da cama de madrugada para preparar comida para ele. Considerando a legislação que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto afirmar que aqui a gente está em um âmbito familiar, avó e neto, né? É correto afirmar que, letra A, não se aplica a situação na Lei Maria da Penha porque cabe medida educativa para o porte de droga para consumo pessoal. Onde está falando aqui que tem porte de droga? Está falando que ele havia fumado, que ele havia usado maconha, não tem nada a ver com a questão. B.
Aplica-se no caso exposto apenas, outra palavrinha que torna 99% das alternativas incorretas. Apenas o Estatuto do Idoso, considerando a idade da mulher vítima? Não, porque aqui a gente está diante de uma violência doméstica e familiar, então tem que aplicar a Lei 11.340. C. Aplica-se aí a Lei Maria da Penha, considerando a relação de parentesco, sim, família e convivência. Sim, por quê? Eles moram na mesma casa. Doméstica entre avó, que é mulher, e neto, sexo masculino. Letra C, C de cabo. D, não se aplica no caso a Lei Maria da Penha, porque o agressor tem idade inferior a 21 anos e faz jus à proteção do ECA? Óbvio que não, né? Pessoal, o ECA, em regra, é aplicado para as pessoas, né, até 18 anos. Completou 18 anos, não se aplica mais o ECA. Com exceção da aplicação excepcional do ECA, as pessoas entre 18 a 21 anos de idade em casos bem específicos. Mas não tem nada a ver com a questão, né? Agora, olha só, se ao invés de neto fosse uma neta, avó e neta, ainda assim aplicaria a Lei Maria da Penha? Sim, ainda assim aplicaria a Lei Maria da Penha. Questão de número 2, o gabarito é C, C de cabo. Questão de número 2, gabarito C, C de cabo, beleza? Vamos avançar então para a nossa questão de número 3. Noeli compareceu à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência contra seu companheiro Erson, pelo crime de ameaça. Olha só, ameaça. Ação penal pública condicionada. Ameaça é ação penal pública condicionada. Após chegar em casa, Noeli houve pedido de desculpa de seu companheiro e apelos para que desista da representação. Considerando o disposto na legislação aplicável, quanto à possibilidade de retratação da representação apresentada, Noeli. Vamos lá. Letra A. Não poderá desistir da representação por tratar-se de ação pública. É ação pública, mas ela é condicionada. Ela não é incondicionada. B. Poderá se retratar perante a autoridade policial até o oferecimento da denúncia. A autoridade policial, gente, é o delegado. Não é para ele que ela vai se retratar, não. C. Poderá se retratar perante o juiz, opa, aqui está certo, em uma audiência especial, sim, ela é designada para essa finalidade, até o recebimento da denúncia. Letra C é o correto. D. Poderá se retratar perante o juiz ou autoridade policial até a sentença? Não. Essa retratação, gente, no caso de ação penal pública condicionada, ela pode ser feita até o recebimento da denúncia. Letra C. Até o recebimento da denúncia perante a autoridade judicial ou juiz em uma audiência especialmente designada para esta finalidade. Beleza? Questão de número 3, gabarito correto é C. Professor, e se fosse aqui uma lesão corporal? Não poderia se retratar. Questão de número 4, Lei 9455, questão muito interessante, tá? É bom a gente conhecer aqui quais são as modalidades do crime de tortura. Em relação aos atos que podem constituir crime de tortura, assinale a afirmativa incorreta. Está pedindo para marcar que não está certa. Na hora de resolver a sua prova, grife a palavrinha incorreta, grife o exceto, grife a palavrinha não, para você não cair em pegadinha. Letra A. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação. Aqui a gente está com a tortura prova, né? B. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tortura é crime. Lembrando que aqui tem que ser de natureza criminosa, não pode ser contravenção penal. C. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura discriminatória. D. Constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça para que faça algo que a lei não obriga. Isso aqui não é crime de tortura.
Letra D, não é uma conduta tipificada como tortura. Questão de número 4, então, o gabarito correto é a letra D, D de Deus, pessoal. Lei 9455 é uma das leis que mais caem em concurso público de carreiras policiais. Lembrando que tortura não é crime imprescritível. Tortura não é crime imprescritível, beleza? E não é hediondo. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo são crimes equiparados aos hediondos, beleza? Questão de número 5, então, pra gente. Relativamente ao crime de tortura, é correto afirmar que a pena é aumentada quando? Hipótese de aumento de pena. Estamos diante da majorante de 1/6 até 1/3. É só lembrar do bizu do Dica Gás, né? Vamos lembrar do bizu do Dica Gás. A. O crime é cometido contra agente público. Crime de tortura contra agente público aumenta a pena? Não. B. O crime é cometido por pessoa maior de 60 anos. Por pessoa maior aumenta a pena? Não. A pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite. Opa, omissão. Aqui a gente está diante do crime de omissão, que é punível com detenção de 1 a 4 anos. D. O crime é cometido por agente público. Aqui sim aumenta a pena. Por quê? Tortura é um crime comum, mas se for cometido por agente público, aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Qual que é o bizu do Dica Gás? Tortura praticada contra deficiente, contra idoso, contra criança, contra adolescente, contra gestante, aumenta a pena. Tortura praticada por agente público também aumenta a pena. E a tortura praticada mediante sequestro também terá a pena aumentada de 1/6 até 1/3. Lembrando que hipótese de aumento de pena não é qualificadora, mas sim majorante. Qualificadoras dos crimes de tortura, nós temos apenas duas. Uma por lesão corporal grave ou gravíssima e outra por resultado morte, beleza? Questão de número 5, gabarito correto, letra D, D de Deus. Questão de número 6. Constitui crimes hediondos, exceto, olha só, Lei 8.072 de 90. Você precisa saber o artigo 1º. Por quê? No Brasil, nós adotamos o sistema legal. Só são crimes hediondos aqueles previstos em lei. No caso, na Lei 8.072 de 90. Então, tem um rol taxativo de quais são esses crimes. Vamos lá. O homicídio em atividade típica de grupo de extermínio praticada por um só agente é crime hediondo? Sim. É a única hipótese de homicídio simples que será crime hediondo. B. A epidemia com resultado morte é crime hediondo? Sim. E sem resultado morte? Não. C. O favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável é crime hediondo? Sim. D. O envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal é crime hediondo? Não, não é crime hediondo. Pessoal, presta muita atenção nessa frase. A tentativa não afasta a hediondez, o privilégio afasta a hediondez. O que é isso? O homicídio qualificado tentado, ele ainda assim é crime hediondo. Agora, o homicídio qualificado privilegiado, o homicídio híbrido, deixa de ser hediondo. Por quê? Porque a tentativa não afasta a hediondez e o privilégio afasta a hediondez. Assim como o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, beleza? Questão de número 6, novamente, gabarito D de Deus. Questão de número 7 é uma questão interessante sobre a nova lei de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869. Com relação à recente legislação que disciplinou os crimes de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, é correto afirmar que, letra A legislação prevê apenas, grifa a palavrinha do mal, como pena restritiva de direitos, a prestação de serviço à comunidade que poderá ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa? Não. Tem também a suspensão. B. A inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública é considerado um efeito da condenação. Sim, só que não é um efeito automático, beleza? Por crime de abuso de autoridade. Por quê? Além de não ser automático, ele depende de uma reincidência específica. C.
Faz coisa julgada em âmbito administrativo disciplinar a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estrito cumprimento do dever legal. Corretíssimo, estamos diante de uma excludente de ilicitude. Se o cara agiu amparado pela excludente de ilicitude, por que ele vai ser punido administrativamente? Não pode, né? D. A perda do cargo é considerado um efeito automático da condenação? Não é efeito automático. O único efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade é a obrigação de indenizar, de reparar os danos morais e materiais da vítima. QSL? QSL, meus amigos. Questão de número 7, o gabarito correto é a letra C. C de cabo. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula, nossa dica rápida aqui para vocês que estão se preparando para o concurso da Polícia Civil. Tá aqui meu Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode me enviar. E ó, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, é isso mesmo. Quando você for aprovado no seu concurso público, aquela sua tia, aquele seu primo, falarão que você teve sorte, mas na verdade, sorte é o nome que o preguiçoso dá ao trabalho do outro, beleza? Então é isso aí, aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu e até a próxima aula.